Juízes 1, de 8 em diante, né? Então, daqui que eu vou prosseguir, irmãos. O livro de Juízes, né, ele é um livro muito importante, né, no contexto de Israel, né? Ele é um livro histórico, né? Ele conta bastante a parte da história da conquista da Terra Prometida, né? Na verdade, de Josué começa, né, e prossegue com Juízes. E logicamente não é a gente pensa que a Bíblia, a gente não sei como é que a gente encara a Bíblia muitas vezes. Muitos encaram como um romance, né? Romantizam demais algumas coisas. E tem as questões históricas da Bíblia mesmo, que contam mesmo mortes, assassinatos, conquistas, né? Que está também no livro de Juízes. E a Bíblia, assim, se a gente fosse encarar, ela tem sim partes de romance, né? Tem livros que são romances, mas tem livros que são históricos, né? E tem realmente no conto a história do conquistador, do conquistado, né? Que faz parte de todas as sociedades e é importante, né? E além disso, né? Além de contar a história de um povo, conta a história de um povo com Deus, né? Deus construindo a história de um povo que é abençoado, né? Que dele se reflete, né, bênção por toda a terra. Essa então seria a história de Juízes, né? Interessante também, né, que o povo hebreu, né, o povo hebreu é um povo que Deus várias vezes na Bíblia fala para o povo não se misturar com outros povos, não se misturar com outros deuses, mas tem na história várias entradas, né, vários enxertos de pessoas. Por exemplo, Raabe, né, que era uma prostituta de Jericó, e está na genealogia de Jesus Cristo, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Que é um povo sim separado, mas que entram pessoas de outros povos, para mostrar que na verdade não é o povo que é separado, mas é que Deus nos escolheu, Deus está nos separando, né, para ser um povo santificado, independente de ser povo judeu ou não. E aqui tem uma figura que todo mundo conhece, que é muito importante, que é Caleb. E Caleb também não é, assim, judeu propriamente dito, ele é meio judeu. Na verdade, ele é filho de Jefoné, o quenezeu, né? E esse, na verdade, é um povo que quando Deus falou com Abraão e mostrou a terra que seria dele, né, ele falou, essa terra vai ser sua. E falou dos povos, né, que estariam sendo conquistados. O povo quenezeu é um deles. E Caleb, ele é meio judeu, né? Ele não é judeu propriamente dito. E a história que a gente vai falar a partir do versículo 8 e retrata a conquista, né, das terras, inclusive as de Caleb. Caleb conquistando as terras que ele tinha visto como espia inicialmente. Tá? Então vamos ler aí, gente. Versículo 8, né? E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na a fio de espada, e puseram fogo na cidade. E depois dos filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba. E feriram Sesai, Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a Utniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vou parar por aqui, meus irmãos. Tá? Então, esse texto conta a história da conquista da Terra Prometida, em específico, a conquista das terras
que Caleb tinha visto há 40 anos atrás, né, quando eles foram espiar a terra. E o interessante é que, como eu falei para vocês, Caleb ele é meio judeu, né? Ele é judeu por parte de mãe, eu acho que sim, né? Jefoné é o pai, né? Quinezeu. E eles, 12 pessoas, né, foram escolhidas, uma de cada tribo, para espiar a terra. E ele foi, e realmente, né, isso está relatado, a gente pode ver aí em Números, né? Números 13. Mas eles chegaram na terra e passaram, percorreram como espias mesmo, andavam, olhavam, né? Como se não quisessem nada, né? E uma das coisas que ficou claro nesse período foi que eles viram que realmente a terra era muito boa, né? Usam o termo mana, leite e mel, né? Um termo figurado que quer dizer isso, que a terra é muito boa. Só que com isso, a gente já sabe, né? Eles também viram gigantes, viram vários outros povos, e eles diziam, declaravam aí, né, em Números, como eu falei para vocês, né, que eles eram vistos, eles se achavam como gafanhotos diante dos gigantes, e os gigantes os viam assim mesmo, como gafanhotos, de tal forma que eles se amedrontaram na entrada da terra, exceto 2 pessoas, né, que foram Josué e Caleb. E Josué e Caleb, né, eles na verdade defenderam, não, vamos, Deus vai nos dar com certeza essa terra, Deus vai nos dar, e quase foram apedrejados, né? Não sei se o fato de ser meio judeu pode ter influenciado nisso, né? Daram ouvido mais os da terra do que a ele, mas isso refletiu na morte de todas as pessoas daquela idade até 20 anos, né? De 20 anos para cima, todos morreram no deserto, sem conquistar a terra, só os mais novos que não. No caso, estava, exceto, né, também dos mais novos, Caleb e Josué, né? E, então essa é basicamente a história. E depois de 40 anos, está aí contada a história, né? Então Caleb entra e pede, fala para Josué, Josué, sabe aquela terra, né? Quando foi lançar sorte para quem ia ficar com cada terra, né? Caleb falou a Josué, sabe aquela terra que eu vi, eu falei, como estava no meu coração, é aquela que eu quero, me dá aquela terra. Tem gigante, né, tem tudo, mas eu quero aquela terra. Porque assim, né, assim como eu já estou com 85 anos agora, né, dizendo, eu tenho a mesma força e a mesma fé do meu eu de 40 anos, né? E foi dada aquela terra, e ele foi conquistado. Então esse é o relato da história. E ele foi lá conquistar a terra, e conquistou. Derrubou, né, tal do Talmai, tem uns 3 nomes aí, né? Talmai, Cesai e Aimã, que eram os gigantes. Então ele derrubou aqueles gigantes, derrotou aqueles gigantes, né? E aí o nome da cidade era Kiriat Arba, né? Porque o pai da cidade era, né, Arba, né? Então destruiu os gigantes, destruiu os gigantes. Essa é o que a história diz, né? Nessa passagem. E assim, eu fico imaginando como é a vida desse pessoal, como é que foi a vida desse pessoal, né? Chegando no momento de ver a terra, passar, né, por a terra que hoje em dia também é Israel, né? Passar por regiões montanhosas, regiões baixas, diferentes povos, e se amedrontarem, né? E é o que eu queria trazer para hoje, né? Para a gente pensar nas promessas de Deus mesmo, né? Deus tem promessa de Deus, e não é interessante a gente se amedrontar. Se fosse parar para pensar, na verdade isso deveria ser o nosso fôlego de vida, né? O que nos alimenta, né? Muitas vezes as pessoas se alimentam, sei lá, ficam pensando, o que vai ser importante na minha vida é o dinheiro, né? Então a pessoa corre atrás de dinheiro sempre, né? Ou poder, né? Muitas pessoas estão querendo se manter no poder, muitas vezes, né? O poder é sinônimo de várias coisas, né? E nós, como cristãos, se a gente fosse tirar um ponto agora, né? Usar a vida de Caleb como exemplo. O que alimenta não é o poder, não é o dinheiro, mas é a fé mesmo, né? Aquela terra Deus me deu, e eu quero aquela terra, né? Deus tem promessas para cada um de nós, promessas individuais, promessas como corpo de Cristo mesmo, né? Promessas da Bíblia.
E é isso que tem que nutrir a nossa vida, né? Às vezes a gente fica, se fosse perguntar, né, o que nos motiva, né, o que nos alimenta, o que faz você acordar de manhã, né? Aí alguns podem pensar, né, o dinheiro para sustentar a família, né, o poder, como eu falei, né, que alimenta. A gente tem que refletir isso, o que nos alimenta, né? E para Caleb, eu imagino que o que alimentava é isso: daqui a 40 anos eu vou tomar essa terra. Então eu devia tomar café da manhã pensando, faltam 39 anos, faltam 38 anos, vai acontecer, né? E aconteceu. Então é essa a coisa que a gente tem que, se for nutrir por essa palavra, é isso. A terra que ele viu há 40 anos foi a terra que ele pediu, foi a terra que caiu por sorte, é a terra que ele dominou. É minha e é minha, né? Então Deus tem promessas individuais, tem promessas de igreja. Nós devemos nos alimentar disso diariamente, né? Todo dia se alimentar dessas promessas, que elas vão acontecer, né? Não é teologia de prosperidade, nesse caso não, né? Vai acontecer, tá? Fique firme, né? Vamos nos alimentar disso, tá bom? E foram conquistadas, no caso aí, né? Depois de Jerusalém, né? Pegaram aí Negueb, regiões de planície, regiões altas, e destruíram essas cidades. Depois partiram para outra cidade, e aí conta a história de uma proposta de Caleb, né? Que é oferecer a própria filha, né, para a pessoa que dominar a cidade. Às vezes pode até soar mal hoje em dia a gente pensar numa coisa dessas, né? Só que a gente tem que refletir que a nossa humanidade tem, na verdade, milhares de anos, né? Então, isso na verdade é muito mais comum do que o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está vivendo uma época que romance é muito mais importante, ser feliz é muito mais importante, né? Nada contra, lógico, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa história humana, tem muito mais percalço do que isso, né? Realmente, o casamento, às vezes casamentos arranjados, era de suma importância, ainda mais para em épocas de guerra, né? Tem aqueles livros que mostram assim, da nossa história, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel, né? Um livro que conta isso, né? Como se fosse um senhor já dando orientações para um príncipe de como ser um bom rei, né? Como permanecer no reino por muito tempo. Ele fala, uma das coisas, né? Se você for conquistar uma terra, realmente mate o rei. É a orientação que dá no livro: mate o rei, tá? Porque se você subjugar o rei e as pessoas virem no rei novamente, podem se inflamar contra você. Então ele vai dar várias orientações. A questão do casamento também é uma, né? O casamento é muito importante. Quando você faz uma aliança com outro povo, você tem um aliado, você tem uma pessoa que vai deixar de ser seu inimigo, né? Então tem várias coisas boas. E Caleb deu aquela proposta. Eu imagino assim, talvez não pela questão de juntar poder, mas dizer assim: então o cara tem que ser cabra macho para casar com a minha filha. Isso é bom, isso não é ruim não, né? O cara tá dando ele tá jogando de dois, como é que se diz? Estaria jogando aí com duas possibilidades, né? Poxa, tá dando a filha? Não tá dando não, tá procurando uma pessoa boa para casar com a filha. Pensar por esse lado é bom. A pessoa que dominar aquela cidade, a pessoa que ganhar e conquistar, vai casar com a minha filha. É uma honra, né? E ao mesmo tempo é uma seleção boa. Qualquer pessoa que tiver medo, está fora. Fácil, né? Bom, não é ruim, não é todo ruim. E foi o que aconteceu. E quem imaginaria que quem venceria, conquistaria, seria Otniel, que é sobrinho do próprio Caleb, né? Sobrinho do Caleb. Isso. E aí eu fico pensando assim, como deveria ter sido, assim, é muita conjectura, mas é interessante a gente pensar que não foi outro, a não ser um próprio parente de Caleb, né? E pensando no povo de Israel, que várias pessoas morreram e sem conhecer a terra prometida por causa do medo, por causa da infidelidade, e também pensando que vários povos nem quiseram atravessar o Jordão, falaram: não, aqui tá bom, esse lado de cá tá bom. Aí ficaram como sendo povos aquém do Jordão, né? Eu não sei agora, só vendo no mapa para saber quais são, mas 2,5 tribos ficaram antes. Que não, aqui tá bom, a gente se acostumou, tá bom, isso aqui dá para criar gado, dá para fazer algumas coisas, a gente vai ficar. Só alguns passaram.
para o Jordão. E, inclusive, a situação que eu quero trazer para vocês é Caleb nessa história, né? E eu fico pensando como é que deveria ser o ambiente de vida do Caleb e de sua família, né? Eu acho que eles deviam estar realmente respirando a conquista da terra, né? Respirando essa visão de fé, a ponto de quem conquistou foi um próprio parente de Caleb mesmo, e casou com a filha de Caleb, Otiniel. E eu fico pensando também o seguinte, como é que, assim, trazendo para os nossos dias, né, se fosse para pensar, né, provavelmente esse Otiniel deve ter nascido depois do que aconteceu, né, quando Deus se revelou ao povo dizendo que todos não iriam passar do Jordão, deve ter nascido depois, mas não foi nutrido pelo Caleb, com certeza, e pela família de Caleb sobre essa conquista da terra. E parece meio estranho ficar pensando isso, mas como a gente um dia vai morrer, né? A gente tem que ficar preocupado como é que a gente cria os nossos filhos e parentes, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer isso para a nossa realidade. A gente passa para os nossos filhos várias coisas, né? Uma delas é o gene, mas não só gene, né? Às vezes a gente quer colocar na melhor escola para ter uma educação melhor, educação própria do que aprende, um ofício. E tem também essa questão que a gente tem que aprender a transmitir para os nossos filhos, que é a visão de fé mesmo, né? O que a gente aprendeu, né? Essa escola dominical acontecendo com os nossos filhos aqui embaixo. Então fica aquela coisa, né? O que a gente quer passar para os nossos filhos? Quais características que a gente quer passar para os nossos filhos, né? E de fato a gente acaba inevitavelmente passando alguma coisa. E Caleb passou, eu creio que o que era certo, passou a visão de Deus. Essa terra é a terra que Deus prometeu. Então, essa terra vocês vão conquistar comigo, vocês vão conseguir essa terra. Aí fica então, se fosse pensar numa segunda coisa para a gente refletir para a vida, seria o que a gente está querendo passar mesmo adiante, né, para os nossos filhos. E Otiniel foi o que conquistou essa terra, parente de Caleb. Então ele devia também estar treinado pelo Caleb, uma coisa de família sobre aprendizado. O que a gente vai passar para os nossos filhos é importante. Eu lembro, inclusive, assim, deixa eu ver o tempo, gente, só uma questão. Tá. Eu lembro, inclusive, assim, da minha época de criança, com meus pais, e me vendo hoje, eu vejo que tem várias características do meu pai, de jeito de falar, de jeito de agir, né? É natural essa coisa de passar. Não, meu pai não me ensinou isso, essa coisa veio. Eu sei que eu estou fazendo coisas do meu pai, que meu pai fazia, né? Mas tudo bem. E eu venho de uma igreja, assim, eu não sou dessa igreja, eu sou recente, na verdade, na igreja, tem poucos anos, na verdade, né? Mas eu venho de uma igreja que essa coisa não sei, da tradição, assim, é bem forte, assim, o pai era aquilo. E aí fica até, um dia eu estava conversando com a Rebeca, né, e a Rebeca falou, Roger, por que você gosta tanto daquela igreja? A gente nem está mais naquela igreja, tá, mas você gosta tanto dela. E eu estava refletindo, está nesse texto, e foi bom para mim, porque eu acabei pensando o seguinte, porque realmente aquela igreja era a igreja dos meus avós, dos meus pais. A igreja, por exemplo, só para vocês saberem, teve uma época que ela teve um racha, nos anos 70, teve uma questão do movimento pentecostal, né? E a igreja teve um racha, a igreja ficou pequenininha. E uma das pessoas, ficaram 5 pessoas na igreja, uma delas foi meu avô. E assim, ele nem concordava, ele queria ir com o pessoal, mas ele falou, não vou ficar, eu não vou, porque... Olha a cabeça dele, ele falou assim, a igreja não pode fechar. Onde já se viu igreja fechar, né? Foi a cabeça dele. Hoje em dia a gente vê a igreja fechando a torta direita. Mas naquela época ele falou, não, a igreja não pode fechar, né? E aí ele ficou lá. E ele era, assim, quando ele se converteu, ele virou um cara bem evangelista. Então ele saía evangelizando direto. Minha mãe conta as histórias, até o pessoal da igreja conta para mim. Eu não conheci meu avô, eu só conheço a história por trás do meu avô, né? Igual quem está vendo história, né? Do Caleb, a importância do Caleb e tal. Eu conheço só a história do meu avô, mas é uma história tocante, porque o pessoal fala, Roger, você não sabe o que esse seu avô fazia. Acabava a igreja, ele já pegava um outro irmão, já começava a almoçar e já ia pregar. Aí minha mãe um dia me contou a história que ele, quando estavam construindo Belém, Brasília, na estrada, meu avô é de Belém, né?
Ele pegou a estrada Belém-Brasília e ia indo. E cada povoado ele parava e pregava, até chegar aí no Brasil, depois voltar. Então, uma coisa que ele fazia, que ele gostava e que isso me marca na igreja, né? Quando eu chego, eu vejo um resultado ali na igreja, né? Dos meus avós, né? Do meu avô. E é por isso que eu gosto da igreja também, né? Lógico, né? E tem uma outra história muito legal que é um irmão chamado Dirson. Ele era o zelador da igreja, mas ele se converteu. Ele não era crente, a esposa era crente, ele se converteu lá. E um dia, assim, a igreja era de madeira, era uma coisa bem muito interessante. Era antiga, né? Ela vai fazer 50 anos hoje, né? Aliás, nesse mês, né? E aí, um dia ele foi tocado, ele era pedreiro, eu falei, vou construir essa igreja. Vou construir uma igreja, né? Aqui. Aí ele foi construindo, ele não recebia um tostão, ele ia construindo, né? E o pessoal da igreja não falava nada, assim, até que um dia, quando viram, já estavam as paredes todas, né, levantadas. E aí o pessoal realmente falou, não está certo, ele está construindo, ele vai construir essa igreja inteira sem um tostão. Aí começaram a pagar ele depois. E essa história é bastante interessante, porque os filhos dele também frequentam a igreja, né? Ele já nem vai mais, a igreja está bem idoso, tudo, mas os filhos vão lá, tem um carinho especial pela igreja. E a igreja foi reformada. E aí o pessoal, naquela coisa, ai Deus, a gente vai ter que reformar a igreja, vai tirar o piso, tirar o teto, vai ter que quebrar tudo, não sei o que lá. Nessa coisa não quebrou a parede permaneceu, né? E é tão interessante isso, a gente vê que está lá a parede do irmão que construiu, né? E é isso que a gente tem que tirar de lição. Essa questão histórica é muito importante da Bíblia, né? Caleb ensinou a Otiniel, ensinou a filha, e eles conquistaram aquela terra. E conquistaram com o mesmo vigor do pai, a ponto de Otiniel casar com a filha do Caleb, e foi o primeiro juiz da Bíblia depois da morte de Josué. Né? Ele foi preparado, né? E aí fica aquela coisa, voltando ao que eu falei, né? Como é que a gente vai preparar os nossos filhos? Né? A gente pode passar várias coisas para os nossos filhos, mas uma coisa não pode faltar, que é essa visão de fé, né? Nunca pode faltar isso, a visão de fé, certo, irmãos? Isso é a história que está aqui na Bíblia dizendo, né? E por fim, chega no último caso, a história da filha de Caleb, né? Assim, quando a gente olha o texto, parece até que a filha de Caleb é um pouco petulante, não sei, assim, desce do carro, não, me dá um presente, né? A gente não sabe como é que está escrito aqui, assim, a entonação da voz, como ela queria dizer. Mas a verdade é que ela tinha quem a puxar, né? Ela ouviu o dia inteiro que tinha uma promessa para ela, que aquela terra era boa, que mana leite e mel, que Caleb pegou uva, que é verde, que tem de tudo, e aí quando ela ganha um presente, ganha a terra seca, né? Aí ela falou, não, me dá um presente, né? Você já me deu, aliás, vocês estão conquistando essa coisa, me dá fonte de água, né? E o Caleb entendeu que isso era correto e deu não só uma fonte, mas deu as fontes de cima e as fontes de baixo para ela, perfeito? Então, às vezes a gente pensa, poxa, está meio petulante isso, mas não está não, acho que é isso mesmo. Ela pediu algo que também ia ser dela de qualquer forma, porque é herança também em algum momento, né? Ela é filha de Caleb, e no momento tem aquela herança. Então o que ela pediu, na verdade, é legítimo, né? E ganhou do próprio pai. E por fim, né, assim, era só esse texto que eu queria falar, mas não deixaria, né, da gente trazer para a gente essa visão de qual é a nossa herança, né? Ela pediu para o pai a fontes de água, né? E Deus tem para nós a nossa herança, né? As fontes de água. Deus tem para nós não planos ruins, mas planos bons, né? Nós temos Deus tem do melhor para a gente. Não quero ser da teologia da prosperidade, não quero ir para esse caminho, mas existem sim promessas que são para nós, são coisas para nós, e a gente tem que estar realmente, né, nos alimentando do que Deus tem para a gente, como eu falei, né, o que a gente faz, o que vem na nossa cabeça de manhã, né, preparados, educados, preparados para isso, para o que Deus tem para nós, perfeito? Tanto individualmente, né, como as promessas universais de Jesus para a nossa vida, de salvação e tudo mais. Então essa história, uma pessoa que não era judia propriamente dita, foi enxertado na história, era um queneneu que foi enxertado e que fez muito mais do que quem era, perfeito?
a história está marcada por essa pessoa. E todos nós somos enxertados, né, se fosse para pensar, somos enxertados na história de Cristo, né, para fazer obras muito maiores do que Jesus fez, como ele falou, né. E isso não é para a nossa glória, né? Nós somos enxertados em Cristo para dar frutos, né? Fazemos as boas obras. Que então essa história nos inspire para pensarmos aí em como o que temos priorizado na vida, né? Na educação que nós vamos dar aos nossos descendentes, lembrando sempre da nossa história, né? E lembrando também que temos uma herança, né? E que essa herança precisa estar constantemente alimentada, sabendo que nós somos enxerto e Deus aproveita os enxertos muito bem. Deus é muito bom nisso, né? Perfeito? Então vamos ser aproveitados. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que o Senhor fale o que eu não consegui falar, meu Pai, que o Teu Espírito Santo complete, meu Pai, o que eu não consegui fazer, meu Deus, e que o Senhor continua nos nutrindo, meu Pai, com a Tua palavra, meu Pai, em Juízes, meu Pai, nos ensina o que o Senhor tem de especial, meu Pai, para nós, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, amém.